São Paulo buscando reforços urgente para salvar a temporada, rapaz. Vamos falar muito aí sobre isso. Tem muita notícia aí sobre mercado da bola e várias outras notícias pra gente trocar aquela ideia. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. E o negócio é o seguinte, rapaziada. Vai começar aí a Copa do Mundo de Clubes, né? O Super Mundial. E o nosso cria William Gomes, né, que tem pouco tempo que foi embora do São Paulo, ele tá no Porto e ele vai enfrentar o Palmeiras, né? O Palmeiras e Porto estão no mesmo grupo, se não me engano, até o primeiro jogo já, se eu não estou enganado, né? E foi perguntado para ele sobre essa questão, né, cara? Ele vai enfrentar o Palmeiras, que é rival do São Paulo, que é o clube onde ele cresceu, onde ele foi criado, onde ele estava até pouco tempo, e tem a rivalidade de São Paulo e Palmeiras, né? Olha aí, revelado em Cotia e negociado com o Porto em janeiro, o atacante William Gomes está nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A estreia da equipe vai ser no domingo contra o Palmeiras, realmente a estreia já é contra o Palmeiras mesmo, tá? Aí foi perguntado pra ele sobre isso, ele comentou o seguinte, abre aspas, todos os jogos têm situações diferentes. O Palmeiras é o grande rival da equipe em que eu me formei, o São Paulo. Por isso, querendo ou não, tem um gostinho especial e vai dar tudo certo, fecha aspas. E William Gomes falando que tem um gostinho especial para enfrentar o Palmeiras, porque tem a rivalidade São Paulo e Palmeiras, né, cara? Que é o time onde ele foi criado, né? Aí onde ele jogou, né, cara, a vida dele inteira, entendeu? E agora ele vai enfrentar o Palmeiras aí. Meu irmão, mete gol nesses caras, William Gomes. Vai pra dentro dos caras, meu filho. Ganha dos caras, mete o gol e amassa sem dó nem piedade. Vamos ver se ele vai jogar, né? Vamos ver se ele vai jogar aí ou não. É jogo que já é amanhã, né? Aí pela Copa do Mundo de Clubes. Boa sorte pro nosso Crimo, que meta 3 gols, que ganhe, que amasse amanhã o time do Palmeiras na estreia do Mundial. Zubeldia iguala a sua maior série de derrotas pelo São Paulo. Além da derrota para o Vasco, o São Paulo também perdeu para o Mirassol e para o Bahia. Antes dessa fase atual, o Zubeldia já tinha acumulado 3 derrotas seguidas na reta final do Brasileiro de 2024. Na ocasião, o São Paulo perdeu para Grêmio, Juventude e Botafogo, encerrando a competição com 3 derrotas consecutivas, tá? Então, a gente está nesse momento atual com 3 derrotas seguidas, né? Mirassol, Bahia e Vasco, só que não foi a primeira vez que o Zubeldia perdeu 3 jogos pelo São Paulo, né? Perdeu também os últimos 3 no Brasileiro do ano passado. Cara, no Brasileiro do ano passado, esse jogo contra o Grêmio, que foi o primeiro das 3 derrotas, foi o primeiro jogo que o São Paulo jogou já com a classificação confirmada para a Libertadores, entendeu? Se eu não me engano, o jogo foi no domingo e no sábado, no dia anterior, o Botafogo tinha sido campeão da Libertadores contra o Galo e já tinha garantido a classificação do São Paulo. O São Paulo jogou no dia seguinte, domingo, já sabendo que estava com a vaga já carimbada e confirmada aí para Libertadores desse ano. Aí depois a gente foi jogar com o Juventude em casa, perdeu pro Juventude, estava brigando para não cair, né? Um jogo ridículo, bizonho, São Paulo andando aí em campo, né? E esse último contra o Botafogo foi na última rodada que o São Paulo botou o time todo reserva, né? O time titular nem viajou pro Rio de Janeiro. E o Zubatec fez um jogo ali ok, o Botafogo também, né? Não se matou, né? Evidentemente tirou o pé ali também porque ia jogar o Mundial logo depois, mas foi um jogo equilibrado, São Paulo foi um jogo competitivo e no último lance do jogo, o nosso brilhante goleiro Jandrei, né? Foi cobrar o tiro de meta, né, cara? Ele achando que, né, que tem uma qualidade, né, absurda na saída de bola, foi dar o passe, deu a bola no pé do Gregory, né, que recebeu e fez aí o 2-1, né? E depois dessas 3 derrotas seguidas no passado, a gente conseguiu aí, né, cara, mais uma vez emendar 3 derrotas, que é a sequência atual, né? A sequência de agora aí contra Mirassol, Bahia e Vasco. Sequência muito ruim aí. E além de ser muito ruim, mano, tipo, além de perder, foram 3 jogos bizonhos, né, velho? Mano, o jogo contra o Mirassol é uma aberração, sim, também. O São Paulo levou pouco perigo pro gol do Mirassol. O Mirassol dominou o jogo na nossa casa, de um time que veio da Série B, que vai brigar até o final aí pra não cair. Aí o jogo contra o Bahia que a gente foi amassado, né, cara? A gente, pô, jogando pra não perder, um amasso do Bahia. O Bahia teve chance de fazer 3, 4, né? Não fez porque, não é porque perdeu as oportunidades, mas teve pra isso. O volume de jogo, né, foi pra ganhar demais. E contra o Vasco é sacanagem, né? Tipo assim, 3 jogos, irmão, que, tipo assim, são lixo, né? Pra não falar outra coisa, né? É lixo pra baixo essas 3 atuações do São Paulo. Não foi, porra, perdeu 3 jogos seguidos, o time tá mal. Não, foi 3 vexames,
né? Não que perder pro Bahia é um vexame, mas a forma que perdeu, né? Pelo que o time não fez em campo é um vexame. Aí contra Mirassol e Bahia é uma brincadeira de mau gosto, né, cara? Isso aí, esses dois jogos aí é uma sacanagem, tá? Mudando de assunto e agora, rapaz, vamos mudar de assunto e falar sobre reforços, porque o negócio é o seguinte, daqui a pouco abre a janela, né? Se não me engano, abre de 1º de julho, se não me engano, que abre a janela. E parece que vamos ter aí mudanças de plano aí pro São Paulo nesse meio do ano. Segundo o blog do São Paulo, tá? O São Paulo vai adotar uma outra postura nessa janela de transferências. O clube vai vender mais, provavelmente, jogadores da base e contratar jogadores mais cascudos para encarar o restante da temporada. O objetivo é fugir da Série B, olha o nível, e ser mais competitivo, tá? Então, o São Paulo vai ser mais agressivo na janela. Você fala, pô, Gabriel, mas não tem dinheiro que os caras não falam? Não tem, né? Mas a questão tá aqui, o clube vai vender mais, né? Provavelmente jogadores da base e contratar jogadores mais cascudos. Então já tem que fazer algumas vindas ali para bater a meta orçamentária que tem na temporada e deve vender mais ainda, né? Para contratar jogadores mais cascudos. Resumindo, vamos vender os nossos cria, né, nossos moleques de 18, 19 anos, para contratar, né, uns malucos aí de 33, 35, né, que deve estar legislado em algum time, porque é assim que a diretoria do São Paulo funciona, entendeu? É assim que a diretoria do São Paulo aí funciona. Aí daquele negócio, né, rapaz? Como é que vai ser esse negócio aí de ser mais agressivo, de mudar a postura? Tem um FDIC, né? São Paulo tem teto ali salarial, né? Os reforços que veio no começo desse ano São Paulo não gastou dinheiro com nenhum, né? Um veio por empréstimo, outro estava livre e tudo mais. Entendeu? O único jeito aí de não quebrar o FDIC, né? Já que foi esse negócio que os caras inventaram aí para tentar diminuir a dívida do São Paulo, é literalmente fazer as vendas e bater ali a meta orçamentária, pum, vendeu a grana para venda de jogador, tá aqui, conseguimos. Aí depois vender mais jogadores, né? Aí sim, com esse dinheiro, comprar jogadores no mercado, né? Se for isso aí, beleza, né? Mas é aquele negócio. A gente sabe muito bem já que o Matheus Alves tem grande chance de sair, o Lucas Ferreira, o Rian, esses três aí da nova geração que foi campeão da Copinha, os três são muito bons, os três são muito talentosos e tem muito time na Europa de olho nos três, né? Aí tem Pablo Maia também que pode ser vendido, né? Pablo Maia que não tá legal ainda desde que voltou de lesão. Tem o Henrique Carmo também, né? Que já chegou proposta para ele no começo do ano, pode ser que agora chegue de novo na janela do meio do ano. Então, são os garotos aí que a gente vai ter que vender para reforçar o time, trazer mais gente cascuda, né? Como o blog do São Paulo botou aqui. Então, é uma mudança de postura aí, cara, para fugir da Série B e ser mais competitivo. Reforços urgentes aí para poder salvar a temporada ou para evitar a tragédia que vocês sabem muito bem qual que é, né? Que é ir para aquele lugar que a gente jamais foi, entendeu? Cara, sabe o que é foda, mano? Eu não consigo imaginar o São Paulo sendo rebaixado ou até brigando para não cair até o final. Sabe por quê, cara? O São Paulo tem um elenco bom, o São Paulo tem um time bom. Agora, tem dois problemas. A gente tem muito jogador machucado, né? O elenco já é mais curto do que ano passado. Esses são dois agravantes. O elenco aí tem muito jogador machucado e o Zubeldia não consegue tirar nada do time, mano. Entendeu? A gente não consegue competir contra o Vasco. O Vasco, a gente não consegue competir contra o Vasco. O Zubeldia não consegue tirar mais nada do time. E ainda tem os jogadores machucados, né? Então, cara, muito complicado aí. Eu não acredito mais no trabalho, tá? Não acredito mais no trabalho aí. E vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Vamos ver como vai ser isso aí. Aí já falando em São Paulo mudar de postura aí, ser mais agressivo, já temos aqui informações sobre alguns jogadores. Primeiro, segundo o jornal português A Bola, tá? Jornal de Portugal A Bola, o meia Biel, tá? Aí do esporte, deve ser meu xará, né? Porque se o apelido do cara é Biel, o nome dele deve ser Gabriel, então deve ser o meu xará aí. Segundo o jornal português A Bola, o meia Biel do esporte, tá? Entrou no radar de alguns clubes do futebol brasileiro. Entre eles, São Paulo, Grêmio, Botafogo e Atlético. O Botafogo quer todo mundo, né? Todo jogador que sai, o Botafogo também quer, negócio de maluco. Então, segundo a Bola aí de Portugal, São Paulo, Grêmio, Botafogo e o Galo são times aí, né, que estão de olho no meia Biel. Ele foi contratado em janeiro, tá aí? Ele era do Bahia, né? O Sporting pagou 6 milhões e 200 mil euros, tá?
E ele tá com pouco espaço lá em Portugal. Ele tem apenas 7 jogos, cara. Entendeu? Lá. E pode ser que ele saia. Né? Tem alguns times aí brasileiros interessados, né? Monitorando de olho aí no Biel. Eu já, sim, eu conhecia, como é que eu posso falar? Eu conhecia de vista, tá? Por exemplo, eu sabia que o Biel jogava no West, só que eu não sei a qualidade do jogador. Não sei se ele é um craque, se ele é ruim, se ele é mais ou menos, se ele é bom jogador. Eu não sei dar uma opinião sobre o jogador, entendeu? Sabe aquele jogador que tu sabe que joga no outro time, mas tu não sabe se ele é bom ou não? Tu só conhece de vista assim? Então, é o Biel, entendeu? Eu não sei a qualidade do jogador. Aí não. O nome do Biel deve estar na lista de atletas liberados para empréstimo na próxima temporada, tá? Então pode ser aí que o Sporting queira emprestar o jogador, aí dá para São Paulo trazer, né? Aí dá para São Paulo trazer, aí se for por empréstimo, é uma condição aí de negócio que seria bom para o São Paulo, né? Enfim, vamos aguardar aí. Você acha que o Biel é bom, é ruim, seria uma boa? Ou você acha que você pode deixar lá de trás de outro jogador? Deixa embaixo nos comentários, belezinha? Aí, continuando o tema de mercado da bola, segundo o André Hernan, o Corinthians, São Paulo e Vasco sondaram o atacante Elinho, que perdeu espaço no Toluca do México, tá? O Elinho, nosso cria Elinho, né, que o São Paulo vendeu ele pro Red Bull Bragantino, né, cara? Ficou alguns anos no Bragantino, cresceu muito, foi muito bem lá, tava numa fase muito boa aí, por isso que ele foi vendido pro Toluca, né? Só que o negócio é complicado, porque o Toluca pagou um absurdo, tá? Pra comprar aí o Elinho. No entanto, uma volta pro Brasil é complicada. O clube mexicano comprou o Elinho por 15 milhões de dólares, tá? Que, né, quando ele foi contratado, na cotação da época foi 83 milhões de reais. Dificilmente os mexicanos aceitariam uma negociação por empréstimo. Então, para quem quiser ele aí, cara, vai ter que querer comprar, né? Se o Biel deve estar na lista de empréstimo do esporte, o Elinho é o contrário, né? Só venda realmente que o Toluca deve fazer aí, né? Não tem informação, né, que eles não estão interessados em fazer nada por empréstimo, né, cara? Cara, meu irmão, 83 milhões. Vocês têm noção que o Toluca do México pagou mais caro, tá? Foi uma venda aí melhor do Bragantino do que a do São Paulo com o Porto pelo William Gomes. O Elinho, cara, foi vendido pro Toluca, que é o clube mexicano, né? Os caras têm até uma condição financeira boa, né? O futebol mexicano é rico, mas não um clube da Europa, né? Um clube importante da Europa, que tem mais grana, e o São Paulo vendeu o William Gomes por um valor menor do que o Bragantino vendeu o Elinho pro Toluca. Olha que loucura, né? Que loucura, né? 83 milhões que o Toluca pagou é muita grana, eu aceitaria tranquilaço, tá? Pô, aquele jogador que a gente tava vendo no Bragantino, um jogador que tinha evoluído muito, tava crescendo muito desde o jogo do Bragantino, metendo gol, dando assistência, estava muito bem, eu aceitaria tranquilaço. Agora, é um negócio complicadíssimo para trazer, né? Se for por compra, esquece, São Paulo não vai, São Paulo não tem condição de comprar ele hoje. Se fosse por empréstimo, aí dava para fazer negócio, mas eles não estão interessados aí em fazer nada por empréstimo. Eles não estão interessados em fazer nenhum tipo de negócio por empréstimo aí não, né? O Elinho subiu no jogo, então aquele gol dele contra o Flamengo, né? Que eu não vou lembrar agora se foi em 2018 ou se foi em 2019, que ele mete um golaço absurdo no ângulo de fora da área contra o Flamengo, e parecia ali que ele seria, né, pô, um grande talento. Acabou ali que não virou, porque tem isso. Tem um jogador que sobe, veste a camisa e joga bem. Tem um jogador que sobe pro time de cima, tem lampejo aqui, outro ali, né? E tem um cara que sobe e não consegue jogar nada. O Elinho, cara, ele teve ali aquele lampejo contra o Flamengo, não conseguiu ali desempenhar o que a gente esperava dele quando ele subiu, mas faz parte. Depois o cara foi embora pro Bragantino, ficou algumas temporadas lá, um time que não tem pressão, ele cresceu, né, e amadureceu e tinha virado um baita jogador, né? Pelo menos naquele momento que ele tava ali antes pro Toluca, ele era um baita jogador, e aquele jogador aceitaria tranquilaço no São Paulo, entendeu? Tranquilaço, mas eu não tenho nenhuma expectativa aí, porque os caras não querem emprestar, e ele custou 83 milhões de reais para os cofres do Toluca, né? Então um negócio completamente fora da realidade aí do São Paulo. Digo, ninguém vai pagar esses 15 milhões de dólares pelo Elinho, né? Ninguém vai, até porque ele tá em baixa lá, não tá legal, então é óbvio que ninguém vai pagar esse valor aí. Se o Toluca for vender, vai ser por um valor menor, né? Isso é certeza. E, cara, Corinthians, São Paulo e Vasco, nenhum dos três aí tem condição de comprar o Elinho, né? Sei lá, por 10 de dólares, 11, 9, né? Porque vai reduzir aí. Mas mesmo assim, os caras vão pedir uma grana alta porque ele foi comprado aí por 15 de dólares, né? Então, não consigo imaginar
nenhum desses 3 times comprando o Elinho, né? O negócio seria por empréstimo aí mesmo, ou então não deve acontecer. Né? O negócio do Elinho é diferente do Biel, né? O Biel deve sair por empréstimo, só que o Toluca não quer negociar o Elinho por empréstimo. São cenários aí, né, cara, invertidos, tá? O Cruzeiro oficializou a contratação do meio atacante Kaique Ribeiro, que estava no São Paulo e vai reforçar a equipe sub-17 do Cruzeiro. O jogador de 17 anos chega por empréstimo de 6 meses com opção de compra ao fim do vínculo, tá? Ele é natural de São Bernardo do Campo, nascido no dia 26 de março de 2008. Ele defendeu o São Paulo aí por 5 anos nas categorias de base e se despediu do clube em janeiro de 2024. São Paulo tem uma porcentagem dele ainda, né? E vai jogar aí agora no Cruzeiro, né? Sub-17. Não me lembro dele, tá? Kaique Ribeiro, não me lembro desse jogador, não me lembro de ver ele jogar aí pelo São Paulo, mas tá agora aí indo jogar na equipe do Cruzeiro, né? O São Paulo que do ano passado pra cá, principalmente da janela do meio do ano passado pra cá, tá tendo uma reformulação muito grande de Coutinho, uma porrada de jogador saiu, né? Pô, lembro que saiu o Maioli, que teve um que foi pro Santos, né? O Enzo Boé que foi pro Santos, né, cara? Porra, teve uma penca de jogador do São Paulo que foi embora. A gente teve o Cauê, que jogou o primeiro jogo do São Paulo na copinha desse ano, depois já foi. Teve uma galera gigante aí do São Paulo que foi embora, né? Tanto o Sub-17 quanto o Sub-20, né? Se você for pegar o Sub-20 do São Paulo no ano passado, né? Principalmente aquele time da copinha no começo do ano, pro time desse ano da copinha é completamente diferente. Já teve uma reformulação muito grande de Cotia. E o São Paulo fez uma reformulação grande de Cotia, não só de jogadores, mas também na parte estrutural, né? Teve muitos profissionais que foram embora e muitos que chegaram. Meu querido, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.